As crianças podem sair. Enquanto elas saem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números capítulo 21, versículos 4 a 9. Eu sei que o tempo, ele voa, e quando a gente começa a falar aqui, parece que daí é muito rápido. Então já são 15 para as 9. Os irmãos estão vendo ali no relógio. Peço um pouquinho da paciência de vocês, porque nós vamos falar sobre paciência. Está escrito que daqui a pouco você vai ver. Então, tenha paciência, não fique desconfiado e não murmure. É o que nós vamos ouvir aqui. Então eu peço a gentileza que eu prometo para vocês, até 9h20 eu prometo que eu termino. Tá bom? Fecha o pacote, depois nós vamos para o bolo. Como eu disse, patrocinado pelo pastor Levi, né? Então, queridos, abriram todos aí a palavra do Senhor? Diz lá, Números capítulo 21, versículos 4 a 9. E então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e rodearam a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fástio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. E então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, ponha sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Então fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, e vendo alguém mordido por alguma sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Amém? Vamos curvar nossa cabeça mais uma vez, fechar os nossos olhos. Neste momento que nós vamos orar também, nós vamos estar pedindo pela vida da dona Nilda, que está lá no hospital, momento mesmo também de oração, também pela vida do pai do presbítero Márcio, nosso irmão Ismael, não é? Vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez nós entregamos a Tua palavra diante do Senhor. Senhor, que não seja eu aqui querendo só passar alguns ensinamentos, mas sejam ensinamentos que o Senhor assim tem para a Tua igreja nesta noite. Senhor, e que em nome de Jesus, Senhor, nós às vezes preparamos, nós, ó Deus, nos colocamos, ó Deus, como instrumento na mão do Senhor, mas age agora, Senhor, e nada, Senhor, venha atrapalhar que essa mensagem esteja a adentrar, ó Deus, nos corações de cada um aqui, buscando, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, fazer uma reflexão de como que está a nossa mente, Senhor, daquilo que somos, escravos ou livres, ou se estamos, Senhor, impacientes e blasfemamos contra o Senhor e contra, ó Deus, até mesmo a Tua casa. Mas, Deus, em nome de Jesus, Deus, esta palavra seja uma palavra de entusiasmo, uma palavra, Senhor, de graça, de cura aos nossos corações nesta noite. Senhor, nós queremos dizer ao Senhor, ó Deus, da alegria de poder ter esta palavra, de ter esse momento, Senhor, do qual nós desfrutamos aqui. Toma conta agora também da vida do seu Ismael, a vida lá que está no regional. Ó Deus, abençoe a vida dele, a vida do presbítero Márcio que está lá com ele, a dona Nilda que está aqui no hospital, Senhor, e que precisa da Tua transferência, para que ela possa prosseguir com o tratamento, e que em nome de Jesus, Senhor, cuida também do seu Vanilton que está aqui conosco, nosso irmão, e que o Senhor abençoe a vida desses queridos, ó Deus, que eles sejam curados em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos isso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém? Quer deixar apagado aí? Tudo beleza? Rafael, ajuda aí agora.
Rafael, nós testamos aqui um aparelhinho, mas não deu certo, então o Rafael vai ser a minha mão lá em cima, para ajudar nós. Palavra do Senhor hoje, o tema nosso é cuidado. As serpentes podem te morder. Tranquilo, Rafa? Olha lá. Cuidado. Ela pode te morder. Tem medo? Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho de algo assim para começar a trazer o teu coração para essa realidade. Havia um pastor que ele estava lá com suas ovelhas e ele de repente ô mestre, aperta 2 vezes, Rafa, na flecha. O Fadger. Então havia um pastor que ele estava lá com o rebanho e de repente ele começa uma longa jornada e começa, saiu, olha lá, aí, está saindo, Rafa, tranquilo. E ele começa a contar as suas ovelhas e a levar até o aprisco. E chegando lá no aprisco, e olha lá, é que é demorado mesmo. E chegando lá no aprisco, ele começou a contar e viu que faltou uma ovelha. E ele disse: onde está essa ovelha? E ele foi então, falou assim: eu vou para uma longa jornada, eu vou procurar esta ovelha. E ele foi procurando e indo pelos pastagens, indo longe, passou deserto, passou vales, e de repente ele encontrou ela lá, olha lá quase caindo, porque ela queria algo mais. Ela viu que estava naquela região que estava faltando um pouco de pastagem, e ela foi indo, e ele falou: venha. E ele então a pegou, colocou ali no seu colo, né? Ele colocou no seu ombro e foi embora. E ele voltou para a sua caminhada e trouxe ela de volta. E esse pastor estendeu a mão ali e fez isso, o abraçou com carinho. Mas de repente a nossa história também é parecida, porque Deus também disse para nós: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós também, como ovelha, não é? Às vezes nos sentimos tristes, solitários, e o pastor está a nos procurar. Talvez a gente está indo na jornada, estamos lá, viajando, na nossa longa caminhada, procurando algo, e estando assim incerto, e Ele insiste em estar conosco, e Ele para conversar conosco, e Ele vai indo, e Ele junta a multidão, ou traz a cura para nós, e Ele também junta mais uma vez o povo, e Ele fala a palavra para nós. Quer trazer palavra de aconchego, de conforto, e Ele também nos carrega, e Ele também nos está lá ombreando a nós, e Ele está dizendo: venha, olha, eu também quero te dar um abraço, quero sustentar a sua vida. E daí Ele nos leva para umas pastagens e nos coloca em lugares, pastos verdejantes, tranquilo. Mas amados, por que nós insistimos agora de ter uma mente de escravo? Se eu sou alguém que estou livre, mas ainda tenho uma mente de escravo, pastor Levi, porque a gente está assim, diz: eu sou livre em Jesus, mas de repente a gente se vê, lá, a gente quer essa liberdade, nova vida. Pode ir, Rafa. A gente foi liberto pela palavra. Pode ir, Rafa. Vamos logo, senão daqui a pouco eu perco lá. Mas a gente está assim.
A gente se encontra. Pode voltar, deixa essa aí. Volta, Rafa. A gente está assim, mente de escravo. Gálatas capítulo 5 vai dizer assim: fui para a liberdade de Cristo, foi a liberdade de Cristo que nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem de submeter novamente a um jugo de escravidão. Mas lá em Gálatas ele vai reafirmar isso 2 vezes. Ele faz a exortação, ele diz: portanto, permanecei firme, não se deixe submeter novamente ao jugo. E ele reafirma para nós: não deixe de ser, não fique escravo, fique livre. Mas nós teimamos. Nós, com a nossa mente tão pequena, nós deixamos que escravizar a nossa mente. Nós deixamos de, murmuramos, nós recuamos na guerra. Nós, em meio a situações embaraçosas, em meio a situações constrangedoras, nós ficamos tímidos, nós ficamos acovardados, nós ficamos presos. Nós temos uma mente de escravo, uma mente que deseja voltar para as bacias do Egito, comer ali o alimento do príncipe, e esquece dos sonhos e das promessas de Deus. Quer ver? Passa, Rafa. Nós ficamos aprisionados, ficamos ali enjaulados, presos, bem desse modo. A mente de Cristo, de escravo não nos deixa passarmos pela essa liberdade. Porque João 8 vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. E nós ficamos aprisionados. Ficamos como, quem conhece aqui, passarinho criado em gaiola. Não é? O que acontece? Se você abrir a portinha, ele sai, mas de repente o que ele faz? Ele volta. Ele diz: vou voltar a comer. Ele não se sente livre. Ele não está acostumado. Ele sente a facilidade de comer os alpistes. E ele, então, fica ali aprisionado. Esse era o mesmo contexto para dizer para você que naquele tempo o povo de Israel caminhou pelo deserto, rumo à terra prometida, com a mão poderosa de Deus, com a mão do Senhor, livrando eles da escravidão, livrando eles das ali intempéries do deserto, atravessaram o Mar Vermelho, foi guiado o povo através do deserto. Não faltou água? Faltou? Mas eles ficaram decepcionados com Deus. Deus providenciou o maná, Deus providenciou a cordonize, Deus providenciou por longo tempo todas essas coisas, demonstrou amor, demonstrou cuidado, demonstrou carinho, conduziu o povo por uma terra prometida. Mas ele mesmo disseram: vós nos tiraste do Egito para morrer de fome nesse deserto, já estamos cansados e não vemos que isso termina. Também nós, como peregrinos, Deus tem nos acompanhado, Deus tem nos feito aquelas ovelhinhas. Lá, nós temos sido respaldados por Deus, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Temos sido abençoados em toda a nossa caminhada, mas nós continuamos com uma mente de escravo. Nós continuamos a não honrar esse Deus, nós continuamos a ficar impacientes, nós continuamos a ficar desconfiados desse Deus, nós desconfiamos e murmuramos desse Deus. Deus se faz presente na minha vida, livra você do pecado, livra você da enfermidade, traça sonhos, promessas sobre a sua vida, mas você continua com mente de escravo. Você vai dizer assim: se eu tivesse lá no Egito, não ia faltar. Se eu tivesse lá no Egito. Mas você era escravo, você era chicoteado, você era aprisionado, mas você está com saudade. Que coisa! E Deus dizendo para você: eu te dou uma nova vida, eu te fortaleço, eu te dou graça, você é livre do pecado, você é livre da escravidão, do jugo, de todo aquele peso, mas você continua dizendo: eu quero ficar lá no Egito, meu coração chora para o Egito.
Deus tem dado pão do cada dia, maravilhas nas nossas vidas. E o Salmo 145 vai dizer: o Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ele tem mantido a sua vida, Ele tem caminhado convosco, Ele tem trazido segurança. A mão poderosa de Deus tem lhe ajudado em tantos problemas, em tantas dificuldades, em tantas lutas. Mas a gente às vezes diz assim: Deus fez pouco, Deus faz pouco, Deus não faz nada. Olha que coisa incoerente que nós somos. Ao mesmo tempo que eu sou livre, mas eu reclamo, eu quero o passado, eu quero o Egito, enquanto Deus quer te dar o maná, a terra prometida. Que incoerência da nossa parte, que falta de amor, de confiança e de graça nas nossas vidas com esse Deus tão maravilhoso. Atravessamos situações, estradas perigosas, dias angustiantes, atravessamos os vales escuros e não perdemos a esperança. Por demais que nós tenhamos sede e fome, por demais que nós tenhamos as dificuldades da vida, Deus esteve, Deus está e Ele fará presente na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Queridos, mas de repente o que entra em cena? Entra em cena aquilo lá. Cuidado. As serpentes foram o quê? O que elas faziam? Elas mordiam. Por quê? Aqui diz que: e então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Mas aqui diz o versículo 4, o primeiro tema nosso é: as serpentes ali significavam, pode passar, velho, fazendo um favor, mais uma vez. Primeiro ponto lá, depois desse. Vai lá. Nós conseguimos. Enquanto isso, as serpentes significava símbolo de maledicência, de mentira, de engano, de maldade astuta. E Deus envia então serpentes e deixou com que aquela mentira, o engano, a maldade tomasse conta daquele povo. Ele deixou que aquelas serpentes mordessem aquele povo. Aquele significava assim, que mordeu significava: olha, estou me afastando de Deus, eu vou fazer o que eu quero sem perguntar para Deus. O deixar morder significava ver o caos da maldade tomando conta daquela situação. Ou seja, de repente parece que Deus ficou ausente daquele povo. Aquele povo já viveu na maldade, a morte agora estava tomando conta, e diz que Deus ficou extremamente decepcionado, abandonou a própria sorte aquele povo. E o deserto foi se tornando um mortal, o sofrimento se multiplicou. E aqui é importante que vinha a lembrança de tudo o que Deus começou a fazer por eles. E eles ficaram: nossa, e agora? Agora vamos todos morrer. E de repente parece que eles começaram a recordar das bênçãos de Deus, que eles estavam firmes no Senhor, que não faltou pão, que não faltou água. Quando eles foram tentados, eles viram a mão poderosa de Deus. E daí chega o versículo 7, diz: veio o povo de Israel a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra Deus e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes, enquanto Moisés orou pelo povo. Queridos, há 3 coisas que nesta noite nós vamos ver. Mas Charles Window, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: muitos preferem a segurança da escravidão ao risco da liberdade. Aquele povo estava lá sofrendo porque eles gostavam de ficar escravos. Eles tinham toda a liberdade, mas eles queriam a escravidão.
E nesta noite, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, que nós não precisamos e não podemos, é ficar com a semente da impaciência. Aqui diz que, a Bíblia diz que o povo ficou o quê? Impaciente, versículo 4. Então ficou com falta de perseverança. Mas se nós lembrarmos e vermos aqui que o Senhor é dono do tempo, por mais que aquele povo tivesse a impaciência, por mais que aquele povo ficasse ali impaciente, Deus jamais deixou de agir na vida deles. Deus jamais deixou de estar com eles. E nós ficamos nos dias de hoje impacientes na fila do banco, quando nós está demorando lá, quando você está lá parado naquela coisa que estão arrumando as estradas aqui, a gente não fica impaciente. Nossa, 40 minutos fiquei aqui. Nossa, que coisa, está demorando. O hospital ali não atende a gente, né? Como é ruim. Ontem a gente estava ali com o Márcio e não passava a hora, ficava o Márcio falava assim, eu estou impaciente. Falei, calma, Márcio, estou impaciente, calma, estou impaciente, né? E de repente a gente fica assim. Nós vivemos dias hoje que parece que 30 segundos já nos chateia. É verdade? Parece que quando a gente está ali diante do computador, você está fazendo um download, né? Fazendo ali, copiando alguma coisa, um download, a gente fica assim, nossa, não anda logo, né, Rafael? Parece que não anda. A gente fica impaciente. Está até suando agora. E tem que usar o óculos, senão não dá certo. 9 meses para nascer, né? Não nasce logo essa criança, meu Deus do céu, né? E a gente não sabe esperar mais, irmãos. A gente não sabe mais esperar. E daí as décadas, a humanidade agora criou o fast food, né? Não é verdade? Comida rápida. E a gente pensa que Deus é assim também. Tem que responder na hora que a gente quer. Liga o botãozinho lá, pede a comida, o mototáxi chega lá na sua casa. Mas demorou aquele lanche, a pizza. E a gente fica impaciente, né? A pipoca no micro-ondas, parece que não estoura tão rápido mais. Olha quantas coisas. Parece que o mundo hoje nos tornou especialista de impaciência. Desde ter paciência, o mundo nos tornou impacientes. O mundo parece que a gente quer as coisas para ontem. E a gente tem cobrado um preço alto da nossa vida espiritual e com o nosso relacionamento com Deus, porque nós não somos mais pacientes. A Bíblia diz, esperei com confiança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. As palavras do salmista aqui soam bastante fora da moda, porque a gente quer a resposta imediata. Nós oramos e temos uma expectativa que a cura seja instantânea. Nós não esperamos o onipotente fazer a sua vez. Nós queremos barganhar as coisas com o Senhor. Senhor, faz 6 meses que eu estou desempregado, faz logo eu consigo um emprego. Senhor, tenha misericórdia. De repente a gente ora e fala, Senhor, olha, por favor, aquela resposta daquela causa na justiça, o Senhor me responda logo, logo, logo. E nós ficamos impacientes. Ficamos com quem chega lá no balcão do McDonald's e fala assim, olha, eu quero o que mesmo? Um McChicken, mas que seja rápido, né? A gente quer daquele jeito, rapidinho. Como nós nos tornamos impacientes. Nós criamos hoje um cristianismo do Deus expresso rápido. Não é verdade? Então essa é a primeira coisa que nós temos que colocar na nossa mente. Não seja impaciente, amado, com as coisas de Deus. Seja mais tolerante, seja perseverante. Você não tem mais mente de escravo, você tem mente de Cristo Jesus na sua vida. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, queridos, nesta nossa caminhada, é que nós temos que parar de ter a serpente da desconfiança. Só colocando ali os versículo 5.
que diz: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fez subir do Egito para que morramos nesse deserto? Olha só que povo desconfiado. Aquele povo estava andando com Deus, sendo guardado por Deus, sendo zelado por Deus, sendo vendo a bondade de Deus, vendo ali agraciado por Deus, mas assim mesmo eles eram o quê? Desobedientes, desconfiavam. Será que Deus vai trazer amanhã o maná? Quando guardava o maná, o que acontecia? Estragava, porque no outro dia de manhã tinha o quê? Um novo. Mas olha só, quanto nós desconfiamos e deixamos de lado, às vezes, as promessas de Deus. Dia a dia, nós somos cercados pela fidelidade de Deus, nós somos cercados pela graça de Deus, nós somos cercados pela misericórdia de Deus, que se renova a cada, e ela não tem, mas ainda assim nós desconfiamos que amanhã vai ter o pão na nossa mesa, nós desconfiamos que Deus vai sustentar a nossa caminhada, por mais difícil que seja, haverá. O choro pode durar a noite, mas pela manhã vem o quê? A alegria do Senhor. Mas assim mesmo nós desconfiamos, e lá vem a serpente nos mordendo, nos fazendo desconfiar, nos fazendo, incrédulos diante da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Talvez a gente não tenha essa confiança interior no nosso coração, daquela que diz lá em Filipenses, que a paz que excede todo o entendimento. Muitas vezes, diante das situações nas nossas vidas, nessas situações humanas, nós simplesmente desacreditamos de Deus. Quando a nossa fé é testada, quando a nossa fé é ali colocada à prova, a gente diz: será que Deus existe? Mas tamanha é a fidelidade e o amor para com você, meu amado. Tamanha é a fidelidade e a misericórdia de Deus agindo na tua vida todos os dias. Para de ter mente de escravo. Para de murmurar e querer as coisas do Egito, quando você tem o Rei do universo ao teu lado. Para de querer comer melões, pepinos, quando você tem os mananciais do Senhor sobre a vossa vida. Para de murmurar, Para de ficar ali impaciente. Para de pensar que Deus não está agindo, mas Ele está agindo na tua vida. Confia no Senhor, Ele não excluiu você lá do rol de membro dEle, porque nenhum de nós é lançado fora. Não é isso que Ele disse para nós? Você estando na minha mão, lá em João, diz que nenhum de nós será lançado fora. E ainda você desconfia, e ainda você murmura, e ainda você acha assim: Deus não me ama, Deus não me quer. Mas a prova que você está passando, o momento difícil, está testando a sua fé, para ver se você está sendo impaciente, para ver se você está sendo desconfiado daquilo que Ele tem realizado todos os dias na sua vida. E essas atitudes de descrentes apenas revelam que realmente você está vivendo sem Jesus, e é impossível nós vivemos nesse mundo presente sem a presença de Deus. É impossível nós caminharmos sem a graça do Senhor nas nossas vidas. E por último, para nós terminarmos nesta noite, há mais um versículo, há mais uma serpente, que é essa mesmo. É a serpente do quê? Da murmuração. Há uma outra versão, na outra versão minha, diz assim: estamos fartos desse pão miserável. Aqui diz, e a nossa alma tem fástio desse pão vil. Mas uma tradução mais livre diz: eles começaram a dizer: estamos fartos desse pão miserável. Ao invés de clamar,
ao invés de adorar, ao invés de agradecer, o que eles estavam fazendo? Murmurando. Murmurando. E parece nós, né? Nós murmuramos com tudo, amado. Você já parou? E a consequência foi que Deus disse para ele: tá bom, vocês estão sendo impacientes, vocês estão sendo desconfiados, vocês estão murmurando porque todo dia você recebe pão, tem vestidura nova, né? Vestes novas, e ainda estão dizendo que o pão é miserável. Então, as cobras que mordam vocês, vocês morram. Vou lhes dar uma razão justa para reclamar. Lá veio as serpentes abrasadoras. Aqui essa palavra abrasadora no hebraico quer dizer sarraf, que quer dizer queimava, e muitos morreram. Primeiro a impaciência, depois a desconfiança, agora murmuravam. Quantas palavras saem das nossas bocas, palavras duras? Quantas palavras saem da nossa boca dizendo coisas pesadas, reclamando, amaldiçoando o pão que nós comemos? Quantas vezes nós murmuramos, ingratos, revoltados, achando que Deus não está me ouvindo, achando que Deus não está presente na minha vida, que Deus não está fazendo. E o povo lá murmurando, reclamando, indignado, revoltado, se queimando. Mas eles não paravam de murmurar. Se você trazer para a nossa realidade hoje, quantas pessoas murmuram e falam assim: eu não vou mais na igreja não saem mais de casa para louvarem a Deus, não saem mais de casa, porque no meio da caminhada daquele deserto, rumo à terra prometida que é o céu, eles se contaminaram com a murmuração do povo. E o povo diz: viu lá? Viu aquilo lá? Olha aquilo lá. Ah, mas está assim, está assado. E é fofoca, e é coisa maldita no meio daquele povo, fruto da murmuração. E quando nós murmuramos, nós lastimamos, nós se queixamos, nós só apontamos falha, nós tomamos um mau juízo de alguém e de alguma coisa. Quantos de nós muitas vezes estão azedos, estão azedando outros? Porque quando eu estou azedo, eu também, se eu quiser contaminar o outro, eu azedo o outro também. Porque eu vou falar: olha, você viu o pastor Denilson? Está de camisa azul, mas está ridículo. O pastor Levi com a gravatinha azul dele, e a gente começa a falar coisinhas, né? E picuinhas, e coisinhas, e a gente vai murmurando: ah, não vou mais na igreja, porque não pude cantar aqui na frente, o pastor Levi não deixou. Ah, não vou mais na igreja, porque nem o pastor Denilson, nem o pastor Levi foram na minha casa. Ah, não vou mais na igreja não, porque não dão bola para mim. E a gente vai contaminando as outras pessoas. A gente não sabe das coisas, mas a gente vai ficando insatisfeito. A gente vai reclamando, e o veneno vai entrando. E as pessoas se tornam rebeldes, as pessoas se tornam cruéis, as pessoas se tornam murmuradoras. E elas vão morrendo. E elas não estão vendo que elas estão morrendo. Mas Deus é gracioso. Porque, Rafa, Ramon, ele diz assim, aponta uma saída. Ele fala: olha, vocês tudo que estão murmurando aí, vocês que estão impacientes, vocês que estão desconfiados, agora eu faço uma serpente, coloque essa serpente, né, de bronze, em uma haste. Será que Deus faz alguma coisa por acaso? Na sua palavra? Você acha que alguma coisa que Deus faz vai refletir lá na frente ou não? Será que foi à toa que ele fez isso? Será que ele falou assim: ó, adorem essa imagem aí, será que foi isso? Não,
porque ele tinha um objetivo. Ele falou: ó, povo, eu sou misericordioso, eu sou provedor, eu conduzo, eu supro todas as vossas necessidades, mas não murmure, não fique incrédulo, porque agora, perdi o versículo agora, misericórdia se eu perdi o versículo, tenha misericórdia de mim, é João, capítulo 14, né, reverendo Levi, nos meus apontamentos, que diz da serpente. Peraí, eu estava aqui, agora fugiu aqui das minhas... Isso, muito obrigado. Diz assim: e de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado, para que todo que nele crê, tenha o quê? A vida eterna. Para de ser escravo, meu amado. O Senhor Jesus já se levantou e você está olhando para o Mestre, e Ele está contigo na tua caminhada. Ele jamais vai te deixar. Pare de ser impaciente, pare de ser rebelde, pare de ser murmurador, porque tem um Deus que está com você, está comigo nessa caminhada, nessa jornada, e Ele não vai faltar um dia na sua vida. Ele vai estar contigo, fortalecendo você, umbrando você, estando contigo, te carregando no colo e te dizendo: jamais te desampararei. Mas nós ficamos impacientes, mas nós desconfiamos desse Deus, mas nós murmuramos desse Deus. Nós muitas vezes ficamos rebeldes, ficamos impacientes, desconfiados, mas Deus está agindo. Porque não importa o que você faça, Ele é Deus, Ele cura, Ele transforma, Ele move os céus por tua causa. Mas assim mesmo, você ainda desconfia, assim mesmo, você blasfema, assim mesmo, você fica na tua rebeldia e não olha para o Senhor. Aquele povo só precisava olhar para aquela serpente para saber que tinha alguém maior que aquela serpente de bronze. Existia alguém maior que viria para romper o pecado, que viria e mudaria a história da tua vida. O que Deus está dizendo para nós é que Ele intervém com a manifestação da glória do Senhor sobre as nossas vidas. O que Deus está dizendo para nós que é pararmos de murmurarmos, pararmos de ficar impaciente, de não ouvir a voz de Deus. Mas Deus continua falando com você. Deus tem sido contigo, mas nós murmuramos, porque é sinal de incredulidade, de ingratidão. Mas Ele está fazendo. Muda, Rafa. Ele mostrou que aquele povo que estava lá no deserto só precisava olhar para o alto, para o Senhor, como foi feito lá no Novo Testamento. Só você olhar para a cruz de Jesus e o sangue dele vai te lavar, te purificar de todo o pecado, e você não vai ter mais mente de escravo, e você não vai ficar mais na sua crueldade, você não vai ficar mais na sua rebeldia, mas você vai olhar para o Mestre e vai dizer: Senhor, eu pequei contra Ti. Senhor, eu pequei contra a minha igreja, que sou eu, que faço parte aqui, que sou templo do Espírito Santo. E eu tenho ficado impaciente, eu tenho ficado desconfiado, eu tenho murmurado. Mas Senhor, agora limpa essa mente, Senhor. Tira o cadeado, Senhor, destrava as coisas, que eu possa olhar para o Senhor, porque apesar de tudo, a fidelidade, o cuidado de Deus está na sua jornada. A cruz de Cristo está contigo. O teu fracasso já não vai ficar mais ali no teu fracasso, você vai estar certo de que o sinal de Deus sobre a sua vida, o amor de Deus vai estar sobre vós. Por isso que o Salmo 121 vai dizer: da onde me virá o socorro? Que fez o céu e a terra. E Ele está na tua direita, está na tua esquerda, Ele está na tua frente, está na tua retaguarda, e mal algum vai te molestar. Aleluia. Queridos, nesta noite, amados, eu só quero dizer para você: levante teus olhos para o Senhor, olhe para a cruz de Cristo,
porque nós somos falhos. Eu, pastor Levi, todos nós que aqui estamos, somos falhos. Nós erramos muitas vezes querendo acertar muitas coisas, mas em nome de Jesus, nós só precisamos olhar para aquela cruz que um dia foi e é símbolo da graça, da misericórdia, da manifestação de Deus sobre as nossas vidas. E se nós estamos vivos hoje aqui, e se nós somos adoradores, e se nós somos servos do Senhor, porque Jesus morreu por você naquela cruz. Ombreie a tua igreja, seja com seus irmãos, orar, confiando que Deus está realizando o melhor sobre a tua vida. Não se deixe ser mordido por essas 3 cobras, da impaciência, da desconfiança e nem da murmuração. Saiba você olhar para o Senhor e você estará livre, e você estará na graça do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos terminar ouvindo uma música que tocou muito o meu coração, e eu coloquei ela na rádio esses dias. Eu gostaria que você ficasse de pé, enquanto você ouve e vê o clipe dessa música. Vou chamar o pastor aqui para nós orarmos. Pode apagar as luzes. Você vai acordar? Não tem como pôr ela, mas não tem. Vai? Você não consegue ir lá? No YouTube? Então vai. Então feche seus olhos. Escute essa música. E vá mais além. Deus está te chamando. Aleluia. Valeu, amado. Pode deixar tocando. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos a graça nesta noite, nossos olhos abertos aqui, termos as nossas mentes esclarecidas, de termos os nossos corações profundamente tocados por Ti, de termos, ó Deus, nossas mãos e pés totalmente livres para Te adorar, totalmente livres para Te amar, totalmente livres para Te servir, totalmente livres para fazer a Tua vontade aqui na terra. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, não nos deixes cair em tentação, não nos deixes morder a isca da murmuração, não nos deixes morder a isca da desconfiança, da incredulidade, da ingratidão. Não nos deixe, Senhor, morder a isca da maledicência. Não nos deixe, Senhor, morder a isca
ó Deus, do desânimo, do desencorajamento, mas que nesses dias, quando Satanás tem se levantado contra a igreja, quando o inimigo tem, ó Deus, somado os seus esforços para destruir o remanescente que ainda caminha contigo na terra, em nome de Jesus, por favor, preserva o teu povo, preserva a tua igreja, assim como lá no deserto o povo olhou para aquela serpente de bronze. Nós queremos declarar aqui nesta noite, Senhor, que os nossos olhos estão postos em Ti. Amém. Que nós estamos olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E que nessa noite, querido Espírito Santo, o Senhor que nos sacudiu e nos impactou com esta palavra tremenda nesta noite, Senhor, vem agora, Senhor, impactar o nosso coração, de modo que nós saímos daqui mais comprometidos contigo, Senhor, mais convertidos, mais amorosos, mais apegados a Ti, mais gratos a Ti, Senhor, por todas as bênçãos, por todos os manás e codornizes que têm caído no nosso deserto. Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Senhor, porque muitas vezes ele fica chorando miséria, muitas vezes ele fica chorando coisinhas que estão acontecendo na nossa vida. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos dar um brado de alegria, de júbilo, de glória ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sustentado o Teu povo, o Senhor tem dado graça para o Teu povo. E se nós outros estamos aqui firmes ainda, Senhor, é porque o Senhor tem segurado as nossas mãos. Aleluia. Se há alguém fraco no meio do rebanho, se alguém, ó Deus, muitas vezes tutipiando no meio do rebanho, se alguma ovelha doente no meio do rebanho, se alguém muitas vezes, ó Deus, com a sua mente sendo trabalhada pelo inimigo, em nome de Jesus, que esta noite seja a noite da libertação, seja a noite da restauração, seja a noite do renovo, e que nós possamos voltar para a nossa casa agora, Senhor, jubilosos, alegres, felizes, porque nós olhamos para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem cuidado de nós. Uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana de grandes vitórias e realizações. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a consolação, a unção, o poder, a orientação dos dons do Espírito Santo repousem sobre cada um que aqui veio nesta noite. O Israel de Deus, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém.